No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas muito importantes que você precisa saber se você está planejando fazer um intercâmbio aqui na Inglaterra. Eu vou responder algumas dúvidas bem frequentes, então se você está pensando em vir para cá para fazer um curso de idiomas, um intercâmbio para estudar inglês, esse vídeo é para você. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou a Mari, uma brasileira que mora aqui na Inglaterra há 18 anos. E junto com o Dave, que é um britânico, nós temos esse canal, o Destino Inglaterra. Aqui nós falamos sobre a vida na Inglaterra, curiosidades sobre a cultura britânica, intercâmbio, passeios, tanto em Londres quanto fora de Londres. E se inscreva para você acompanhar os próximos vídeos, que nós estamos postando vídeos semanalmente com muitas curiosidades e informações sobre a Inglaterra. Essa modalidade de intercâmbio, ela é bastante procurada, e bem tradicional aqui. E ela varia conforme o pacote que a pessoa vai fechar com a escola ou com a agência, Eu vou falar um pouco sobre isso. Qual a diferença? Será que vale a pena fechar o pacote de intercâmbio com uma agência? O número de horas varia, tá? Porque depende aí do pacote que você vai fazer. O tempo mínimo que você vai ficar é 2 semanas, tá bom? Então eu coloquei aqui 5 pontos bem importantes, caso você esteja no início ainda planejando, querendo fazer um intercâmbio aqui na Inglaterra, ou para você que também já fechou de repente aí o pacote e precisa saber um pouco dessas informações, caso você não tenha feito muita pesquisa também, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu vou falar aqui é uma coisa que poucas pessoas pesquisam, porque geralmente o que acontece? Você vai numa agência de intercâmbio e eles colocam lá a opção que eles têm para você, Às vezes algumas agências têm várias opções de cidades, Mas a maioria das pessoas, quando elas procuram por um intercâmbio aqui na Inglaterra, a maioria delas vem para Londres, tá bom? Então é esse primeiro ponto que eu quero falar para você, que é a diferença entre fazer um intercâmbio em Londres e fora de Londres, porque Inglaterra é mais do que Londres, Tem várias opções, principalmente se você está vindo para ficar menos do que um mês, por exemplo. A minha recomendação é, escolha uma cidade que não seja Londres. Aí Londres é uma cidade incrível, eu amo Londres, e tem muita coisa para fazer. Porém, Londres tem algumas desvantagens. É uma das cidades mais caras para você fazer um intercâmbio aqui na Inglaterra, claro, Acho que você já deve saber isso. Tem várias cidades aqui que são bem legais de você fazer e que o custo de vida vai ser bem mais em conta e você vai conseguir aproveitar muito mais o seu intercâmbio. E quando eu falo de outras cidades, eu estou falando de cidades grandes também, tá? Que você vai ter uma boa infraestrutura, várias opções de lazer, Então vai ser uma cidade bem legal para você também pensar aí em cogitar, e fazer o seu intercâmbio. Então eu vou mencionar aqui apenas 4 delas, tá? Que são cidades bem procuradas também para intercâmbio, tá? Então nós temos a cidade de Manchester, por exemplo, Bristol, Birmingham ou a cidade de Liverpool. Tá? Então são só algumas opções que você tem aí além de Londres. Claro, tudo depende muito aí do seu objetivo, do que você realmente quer. Tem pessoas que amam Londres, que querem vir aqui e passar o tempo todo em Londres, o tempo todo do intercâmbio em Londres. Se você está procurando por uma opção mais em conta e uma opção também onde você vai realmente ter uma imersão, não só no idioma, mas na cultura britânica, Londres não é a melhor opção para você. Londres é uma cidade multicultural, então você vai encontrar muita gente e poucos nativos, tá? Claro, nas escolas sempre você vai ter professores nativos, Em Londres também vai ter isso, mas fora da escola você dificilmente vai ter aquela imersão mesmo, aquela chance de você realmente ver como é o dia a dia de um nativo na Inglaterra, por exemplo, que é uma coisa que a gente vê muito aqui no interior. Claro, no interior nós temos muitos estrangeiros, Várias cidades, essas grandes cidades que eu acabei de mencionar aqui, também tem grandes números de estrangeiros, mas o contato com os nativos, aquela vida mesmo que os locais vivem, você só vai ver mesmo fora de Londres, tá? Londres você vai fazer um intercâmbio, você vai ter, claro, uma imersão, mas você também vai ser aquele ponto de vista mais turístico. É realmente o que eu vejo de muitas pessoas que vêm fazer intercâmbio em Londres. Você vai ter aquele ponto de vista mais de um turista. Se você tem um interesse mais de imergir mais na cultura e saber um pouco mais daquela coisa local, como os locais vivem, os nativos vivem, e consequentemente praticar mais o seu inglês, porque como eu falei, em Londres você vai ter muito mais contato com estrangeiros, Então você talvez não vai ter aquela oportunidade de conversar e praticar tanto o seu inglês
com um nativo, por exemplo, tá? Então, se o seu intuito é talvez economizar um pouco mais e ter uma imersão na cultura, conhecer um pouco mais mesmo como é o país, né, fora daquela visão turística, e ter uma imersão maior, além das aulas que você vai ter na escola, fora de Londres, né, uma cidade que não seja Londres, com certeza vai ser uma melhor opção para você. E sem contar que, como o país é tão pequeno, para você sair daquela cidade e vir passar, de repente, um fim de semana em Londres, é muito fácil, tá? Então, por exemplo, aqui se você ficar na cidade de Birmingham, são cerca de 2 horas até Londres, né? Até mesmo a cidade de Manchester, que é um pouco mais lá pro norte, 4 horas e meia, você tá em Londres, tá? Então não quer dizer que você vai ficar numa cidade fora de Londres que você não vai ter oportunidade. É claro, eu recomendo muito que você venha para a Inglaterra e conheça Londres, que é uma cidade maravilhosa, apesar de ser cara e tudo mais. É uma cidade maravilhosa e precisa fazer parte dessa experiência do seu intercâmbio. Então aí é um outro ponto positivo dessas cidades também, porque é tudo muito conectado. O transporte público é muito bom aqui, então você tem uma conexão de trem para você vir direto. Ou às vezes tem excursões dessas cidades para vir para Londres também, dependendo aí da agência, né, ou da escola com quem você vai fechar. Pode ser que tenha essa opção, tá? Então, leve em consideração isso também. Não significa que você vai fazer o seu intercâmbio em outra cidade. Isso não significa que você não vai ter a oportunidade de conhecer Londres também. Então, tem sim essa oportunidade aí. E é uma outra vantagem de você fazer um intercâmbio fora de Londres. Bom, o segundo ponto que eu vou colocar aqui, que é uma dúvida bem frequente também, é sobre o nível de inglês que você precisa ter para fazer o intercâmbio. E claro, você vai vir para cá com o intuito de melhorar o seu inglês. Mas tenha em mente, e é uma coisa bem importante, eu acho que a sua agência com quem você vai fechar o intercâmbio, ou a escola, né, se for diretamente com a escola, é importante que eles sejam claros com você e honestos também, porque às vezes acontece, né, da pessoa querer vender o pacote de intercâmbio e não te falar sobre isso. Se o seu inglês, por exemplo, é 0, se você não sabe nada de inglês, sinceramente, eu vou falar para você, não é tão vantajoso você vir fazer o seu intercâmbio neste momento, se você não tem pelo menos o básico do inglês, tá? O que a gente chama de nível A1 ou A2, tá? O intercâmbio, ele é um investimento, né? Você vai fazer um investimento que não é assim apesar de ter hoje em dia muitas opções bem acessíveis, ainda assim é um investimento. Então, para você aproveitar o máximo desse investimento que você vai fazer, quando você chegar aqui, o período de tempo, né, claro, você vai aprender muita coisa, mas quando você chega, se você ainda tá com inglês 0, você não vai conseguir aproveitar da mesma forma, né? Vai ser um impacto muito grande. E para se comunicar mesmo nas escolas, aqui, claro, você vai ter aquela imersão, você não vai falar em português, tá? Então, nas escolas aqui, tudo é ensinado em inglês, você vai ter a experiência de ir no supermercado ou fazer um passeio, é tudo em inglês, né? Claro, talvez dependendo da escola você encontre alguns brasileiros com quem você possa fazer amizade, mas se o seu intuito é realmente melhorar o seu inglês e avançar o seu inglês, o que eu recomendo? E o que, né, muitas escolas também recomendam é você se preparar antes, né? Então, o intercâmbio ele exige um preparo, né, com antecedência. Então, se prepare. Esse nível básico, se você realmente focar, cerca de 4 meses você consegue aprender um bom vocabulário para você atingir o nível A1, A2, tá? Então, é importante que você pense nisso, que você esteja ciente de que para você fazer um intercâmbio dessa modalidade, para você vir para cá, eu acho que qualquer intercâmbio, na verdade, né? Claro, se a gente está falando aqui sobre o intercâmbio estudantil, mas até mesmo o intercâmbio voluntário que muitas pessoas procuram, eu acho, né, que você vai aproveitar muito mais se você vier já com uma base do inglês, tá bom? Você vai aproveitar esse investimento muito mais. Então se prepare, é possível você atingir esse nível em questão de meses, então se prepare bem. Eu já vou aproveitar e falar, né, se você não conhece o nosso curso, nós temos cursos online focados no inglês britânico que podem te ajudar com isso, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa dar uma olhadinha e se preparar para o seu intercâmbio caso você precise de ajuda com isso. O próximo ponto que eu vou falar aqui é uma dúvida bem frequente também que a gente recebe e que muitas pessoas não se dão conta porque com os anos, né, como eu falei, quando eu vim aqui para a Inglaterra, era totalmente diferente em relação a isso. Naquela época, a gente podia vir para cá e estudar inglês numa escola, né, fazer um curso de inglês, e naquela época era permitido trabalhar. Alguns países, como a Irlanda, por exemplo, é permitido você fazer isso, né? Então você vai para estudar e tem a opção de algumas horas de trabalho. Hoje em dia, aqui na Inglaterra, isso não é permitido. Por quê? Você vai vir para cá,
com um visto de turista, né? Eles vão te dar na entrada, aqui eles vão te dar um visto de turista com o intuito de estudar inglês. Então esse visto é bem fácil, você pega aqui na entrada, então você não tem gastos, né, para você pagar taxas com antecedência, nada disso. O visto é bem fácil, bem simples de você conseguir e isso acontece na entrada aqui no país. Então essa modalidade de visto, ela não te permite trabalhar, tá bom? Então quem vem para cá como turista ou quem está vindo para estudar num curso de inglês, você não tem a permissão para trabalho, tá? Então é importante que você saiba isso, porque algumas pessoas às vezes perguntam, né, será se eu fechar com intercâmbio na escola, será que eu consigo um emprego aí? Infelizmente, essa modalidade de intercâmbio, como você vai pegar o visto de turista na entrada, aqui você não vai precisar pedir o visto, né? Você não gasta com visto para você vir para cá, mas você não vai ter essa opção de poder trabalhar, tá bom? Então é importante que você saiba isso. O seu intuito para vir para cá vai ser para estudar, tá? Então é essa a única coisa que você vai ter permissão para fazer e ficar durante o período de tempo que você vai fechar com a escola de intercâmbio. Um outro ponto importante sobre fazer intercâmbio aqui na Inglaterra é que, né, em relação a outros países, como eu mencionei anteriormente, a Irlanda, por exemplo, você precisa comprovar renda, né, para você estudar. Aqui não é necessário fazer isso, tá bom? Então, é bom que você cheque, né, conforme é o país no qual você pretende fazer o seu intercâmbio, tá bom? Então, aqui para a Inglaterra, se você está vindo para fazer o intercâmbio, para estudar inglês numa escola, você não precisa comprovar renda. Tem alguns requisitos que talvez a imigração possa pedir para você comprovar, tá bom? Na entrada aqui. E é bom que você tenha isso, né? São alguns documentos que geralmente são pedidos pela imigração. O que você vai precisar? Geralmente é um vínculo com o Brasil, né? Algum documento que possa comprovar o seu vínculo com o Brasil, que você vai provar que você está vindo para cá para estudar e depois você volta porque você tem algum vínculo no Brasil. Você vai precisar comprovar que você tem a escola paga, tá? Geralmente a escola com quem você vai fechar o seu intercâmbio, eles podem te ajudar com tudo isso, com orientações do que realmente você vai precisar apresentar na migração, tá? Aqui eu tô te dando uma visão geral, só para você saber que o processo é simples, né? Você não precisa de um visto, você não precisa de comprovação de renda e nada assim muito além do que você provavelmente já tem aí, tá? Já tem em mãos. Então vai precisar comprovar que você tem a escola paga, né? E a acomodação também já arranjada para o período de tempo que você vai ficar aqui estudando. Outras coisas que você também provavelmente vai precisar apresentar é que você vai ter dinheiro suficiente para você se manter durante o período que você vai estar aqui, né? Então, vai ter algum tipo de gasto, caso você não tenha fechado o seu pacote de intercâmbio, por exemplo, com a alimentação, mas sempre tem algum tipo de gasto, então pode ser que eles peçam comprovações do seu cartão para que você tenha, né, dinheiro suficiente para se manter durante o período que você está vindo estudar. E também você vai precisar ter a passagem de retorno ao Brasil, tá? Então, o intercâmbio dessa modalidade, que nem eu falei, o mínimo é de 2 semanas que você pode ficar. Então, vamos supor que você está vindo para estudar por 2 semanas, você tem que ter uma passagem de volta para o Brasil, né, depois desse período de 2 semanas. A pergunta, né, que a maioria das pessoas sempre fazem aqui pra gente é: será que vale a pena fechar o intercâmbio com uma agência ou eu vou diretamente, né, para conversar com a escola? O que eu sempre falo para as pessoas é: depende. Depende muito do seu estilo de planejar as coisas, né? E depende muito do seu objetivo. A maior vantagem que eu vejo numa agência de intercâmbio é que geralmente eles vão fazer tudo por você. Então, se você é aquele tipo de pessoa que você não consegue se organizar, você não consegue se planejar, e sempre precisa de alguém para te ajudar, provavelmente uma agência de intercâmbio será uma melhor solução para você, porque eles geralmente vão te dar todo aquele apoio, você só paga, né? Claro que o custo vai ser maior em relação a isso, né? Porque a agência está intermediando entre você e a escola, então sempre vai ter um custo maior, mas claro, aí vai facilitar para você. Então depende muito do seu perfil, na verdade, né? Se você tem dúvidas sobre fazer intercâmbio na Inglaterra, deixa aqui nos comentários, nós estamos sempre respondendo a todos e também pegando ideias para a gente trazer aqui em vídeos, tá? Como esse vídeo aqui foi baseado nas principais dúvidas de vocês sobre intercâmbio. Espero que tenha ajudado. Se você não conferiu os outros vídeos que nós temos aqui no canal, eu vou deixar aqui para você conferir, tá bom? E é isso, nos vemos no próximo vídeo.